Hoje o tema do vídeo é dinheiro. Olha que tema bom, que tema gostoso da gente conversar. Mas antes eu quero avisar vocês que eu fiz uma cirurgia no nariz e minha voz não tá das melhores, né? Vou precisar fazer um vídeo mais pausado, às vezes vai sair aí uma voz meio fanha, mas eu não queria quebrar o ciclo que eu venho mantendo de postar um vídeo por semana, mesmo porque quando o canal bater 1000 inscritos, eu vou fazer a primeira live aqui do canal Saudavelmente, pra gente poder conversar principalmente sobre os padrões emocionais, os padrões de comportamento que a gente vem mantendo durante a nossa vida, né? Pois bem, para falar de dinheiro, eu vou começar citando uma filosofia muito antiga que aconteceu no século 3, século 4 antes de Cristo, que é a filosofia do cinismo. Diferente do cinismo que a gente conhece hoje em dia, né? Que a nomenclatura ficou uma nomenclatura passada. A gente conhece o cínico por uma pessoa que tem desvio de caráter, que mente ou coisas do tipo. No passado, o cinismo ficou muito conhecido pelo filósofo Diógenes, que é o famoso filósofo da lamparina. E o cinismo pregava essa libertação do material. Então, pregava o não apego ao material, o total desapego. E é muito parecido com a filosofia do budismo, que eu honestamente gosto muito. Eu gosto muito das tradições orientais, eu sou adepta ao budismo, não vou dizer que eu sou budista, né? Porque eu não gosto de dizer que sou uma coisa, porque aí não posso ser outra, então gosto dessa ideia de liberdade. Sou aquariana, né? Tem bastante gente que pergunta aí. Sou aquariana com ascendente em virgem, então desde sempre equilibrando os opostos. Mas eu gosto dessa ideia de liberdade. E para mim, hoje em dia, o dinheiro significa liberdade. Muito diferente do que já significou há um tempo atrás, onde realmente era algo que eu tinha um apego muito grande, e eu acho que você vai me entender conforme a gente for conversando. E o apego ao dinheiro realmente é a avareza, tá? O apego ao dinheiro, essa necessidade que a gente tem do dinheiro ser a coisa mais importante do mundo. E aí, não perde os outros vídeos que eu fiz sobre os pecados capitais. Você vai me ouvir falar sobre a vaidade, você vai me ouvir falar sobre a preguiça, você vai me ouvir falar sobre a inveja. E tudo isso tá muito conectado, né? Os pecados capitais, eles estão conectados. E tudo isso, se você for pegar direitinho, for vasculhar aí dentro de você, você vai achar cada um deles e você vai entender como você vai fazer para se livrar dos aspectos ruins da sua própria psique, tá? Que é a sua sombra. Mas voltando ao apego ao dinheiro, que de fato é a avareza, o dinheiro pra mim hoje em dia, ele é liberdade. Imagina você que você vai pra uma festa e aí você não tem um carro. Ou seja, você já não tem a liberdade de ir e vir na hora que você quiser. Você vai pedir um Uber ou você vai de carona. Só que aí de repente, digamos que você não tenha um celular para pedir um Uber. Ou você tem celular, mas aí você não tem dinheiro, não tem cartão de crédito para pedir Uber. Então, o dinheiro hoje em dia ele representa muito essa sensação de liberdade, né? De você ir e vir, poder ir embora de uma festa sem ter que falar com seus amigos que você quer ir embora, ter que ficar pedindo carona, enfim. Não é à toa que a construção que a gente faz, a construção social, é muito importante a gente fazer esse equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual, né? A gente vive como se fossem dois mundos completamente diferentes, mas eles não são, eles são integrados, né? Na verdade, eles deveriam ser integrados em todo ser humano. Algo que acontece na nossa vida, que às vezes vai distanciar a gente dessa sensação de equilíbrio com o dinheiro, são os apegos emocionais, as dependências emocionais. E aí você lembra que eu falei lá no começo do vídeo, né, que todo apego causa algum problema. E o apego à dependência emocional que a gente tem, o apego que a gente tem a certo status, tanto o status de pobreza quanto o status de riqueza, esse apego ele vai ser um problema para nós. Quando eu comecei a fazer o meu processo de expansão de consciência, lá no comecinho, eu comecei a entender que eu realmente tinha um problema muito sério com o dinheiro. A minha vida financeira era de fato uma porcaria. Eu ganhava até que legal, não era uma pessoa que ganhava mal, mas o dinheiro minava da minha mão. Era impressionante, gente. E aí, conforme eu fui entendendo os padrões de comportamento, as dependências emocionais e as repetições que a gente faz na nossa vida, né? Eu compreendi que mesmo que eu ganhasse muito bem
naquele mês, vamos supor, vou dar um exemplo aqui básico. Eu vinha ganhando 3 mil reais. As minhas contas todas para pagar dava tipo 3.010 reais. E aí, algum mês, eu tinha a oportunidade de fazer 5 mil reais, porque eu sou personal trainer de formação, né? Tô fazendo a transição de carreira, mas durante 10 anos aí eu vivi da educação física. E aí, em um mês, eu tinha a oportunidade de fazer 5 mil reais. Daí eu fazia e acontecia alguma coisa que batia no meu teto. Qual era o meu teto? 3 mil. Aconteceu alguma coisa que batia no meu teto e eu tinha que gastar todo o restante que ia me sobrar. Ou seja, sempre que eu chegava no meu teto, eu não conseguia ultrapassar. E mesmo que eu ultrapassasse, acontecia alguma coisa na minha vida que me fazia voltar. Ou seja, eu não conseguia guardar aqueles 2 mil reais que iria me sobrar. O meu carro quebrava, aí o mecânico era os exatos 2 mil que eu tinha conseguido a mais. Isso ficou acontecendo na minha vida por muito tempo, por muitos anos mesmo. Até que finalmente a expansão de consciência chegou até mim, a física quântica chegou até mim e eu comecei a olhar para os padrões de comportamento que eu tinha. Como a gente sabe, quem estuda física quântica conhece, se fala muito sobre os experimentos, né? O professor Hélio Couto mesmo fala do experimento da dupla fenda, onde existem infinitas possibilidades, né? O observador é quem colapsa a função de ondas, ou seja, quando eu tô observando algo, aquilo começa a existir. Então existem infinitas possibilidades. Quem faz ressonância harmônica passa por catarses. Ressonância harmônica, para quem não sabe, é um projeto que o professor Hélio Couto tem. É uma onda de vibração que ele manda. Você precisa ir lá no site dele, tá? Fazer o caminho das palestras 1 e 3. E aí você pede a ressonância harmônica para ele. E a ressonância harmônica é um amplificador, é um facilitador, né? Então, na hora que você começa a fazer a ressonância harmônica, que você coloca lá os seus pedidos, isso é você observando o que você quer. Então, vamos supor que você coloca lá que você quer mais dinheiro. Sua vida financeira tá um caco. Pediu a ressonância, você vai começar a observar o que você quer. Observei o dinheiro, não era o que você queria? Era o que você queria. Então, você começa a observar. Quando você começa a observar, começam a existir infinitas possibilidades. Mas para que as infinitas possibilidades, para que alguma aconteça daquilo que você está observando, você vai precisar pegar o padrão de comportamento que você tem, para que você resolva aquele padrão de comportamento. Para que o padrão de comportamento possa surgir, você pegar o que é e começar a tratar, você vai precisar ter uma catarse. Então a sua catarse, ela sempre vai vir a partir daquilo que você está olhando. Show! Vou falar também para quem nunca fez ressonância na vida. Você decidiu que você tem um plano. E aí, a partir daquele plano que você colocou, agora eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou fazer isso e isso para eu conseguir expandir minha vida financeira. Então, você tem um plano. Você observou aquilo. As catarses vão começar a aparecer, catarse financeira, né? Então, vai começar a dar ruim naquilo que você está observando. Dentre aquilo que você está observando, que você começou a perceber que está dando ruim, você vai pegar um padrão de comportamento que você sempre teve, mas que você nunca pôde olhar. Por quê? Você não tinha um plano. Um padrão de comportamento que você vai pegar é a dependência emocional. Quando eu comecei, eu entendi que eu era uma pessoa com crenças negativas com o dinheiro, beleza? Então, observei isso. Aí eu peguei um livro, na verdade eu li vários livros que me davam várias dicas de como conseguir mais dinheiro, do colapso da função de ondas, de física quântica, enfim, e eu comecei a colocar tudo em prática. Show! Eu peguei um padrão de comportamento que eu tinha. Qual era? Eu sou uma pessoa, uma menina de periferia. Eu vim de um lugar onde o lugar ali não era dos melhores. Então eu tinha isso guardado dentro de mim, né? Então, era um padrão que eu precisava quebrar, que eu precisava romper, que era o não pertencimento. Eu tava aqui, não é? Junto com a galera que eu cresci, junto com os meus pais, meu irmão, eu tava aqui e eu tinha que avançar. Para eu avançar, eu precisava romper um padrão. Às vezes a gente dá muito valor às nossas raízes, dá muito valor às nossas origens
E aí, se de repente, né, as nossas origens, elas forem mais humildes, como a minha sempre foi, você vai precisar fazer um esforço muito grande para você sair do meio. Você vai ter que romper esse padrão. Então, por isso que sempre falam que o meio é muito importante. E de fato é, né? Dizem que você vai ser a sexta pessoa igual às 5 que você anda, né? Existe um ditado popular, né? Me diga com quem andas que te direi quem és. Então, ali, normalmente, você vai precisar romper esse padrão. E um dos padrões é se distanciar emocionalmente ali. Emocionalmente, tá? Não tô falando que você vai ter que se distanciar fisicamente, mas você vai ter que se distanciar emocionalmente de tudo que você aprendeu ali. Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro corrompe, que o dinheiro não traz felicidade. Você vai precisar se distanciar de tudo isso. Por quê? Porque tudo isso são crenças negativas com o dinheiro que vai te deixando num lugar ali que você não quer estar. Você quer sair dali, né? Você quer se afastar emocionalmente daquilo que você tá vivendo. Então você vai precisar deixar várias crenças para trás e vai precisar mudar de paradigma. Show. Então eu comecei a estudar todas essas coisas e fazer as minhas afirmações positivas. Aí eu comecei a meditar e falava sempre, né, que o dinheiro era bom sim, que o dinheiro me trazia felicidade sim. E comecei a ter uma identificação maior com o dinheiro. Então a minha vida inteira eu tive crenças negativas com o dinheiro, que fazer dinheiro era muito difícil, que os ricos são pessoas que não vão entrar no reino dos céus, né? Mais fácil um camelo na agulha do que um rico no reino dos céus. A gente aprende isso. Aqui no Brasil é de fato um país onde é nobre você, de repente, ali passar um perrengue, né? É nobre. Então eu comecei a olhar pra tudo isso. Eu tive que olhar pra tudo isso e falar, cara, não é isso aqui que eu quero. Eu vou evoluir, eu vou avançar. E comecei a fazer as minhas afirmações positivas e meditar. Conforme eu fui meditando, eu fui vendo dentro de mim que existia um outro padrão de dependência emocional que eu tinha, que era um probleminha com o meu pai. Se você teve uma família disfuncional, aquela família onde meio que o yin e yang eram trocados, ou de repente o seu pai, como o meu, foi embora de casa muito cedo, e aí o seu pai, né, de repente não era ali no simbolismo. Agora eu vou falar sobre simbolismo, tá? No simbolismo, seu pai não era o símbolo do homem, do pai, aquele arquétipo, porque o pai é um simbolismo, é um arquétipo. Aquele arquétipo que protege, aquele arquétipo que dá coragem, que dá força, que principalmente que protege, você vai ter problemas com o masculino. Possivelmente você também tenha problemas com o dinheiro, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha problemas com o dinheiro e eu tinha problemas com o relacionamento. Dois problemas que eu percebi. Então eu comecei a fazer o meu processo de me livrar dessa codependência emocional, dessa dependência emocional que eu tinha, e eu encontrei, ouvindo as reprogramações do professor Hélio Couto, por isso que eu já deixei uma reprogramação mental aqui no canal, tá? Pra você que quer evoluir, não sabe como, ouve essa reprogramação mental, mas ouve sem parar, tá? Ouve assim, ó, pra você poder encontrar aí também o que tá rolando dentro de você e pegar. Pra você poder curar, né? Se você não conseguir observar o que é que tá de errado, você não vai conseguir curar. E aí eu peguei, numa reprogramação mental do professor Hélio Couto, uma frase desse jeito. Ele falava mais ou menos assim, ó. Perceba de quem você está se vingando com a sua falta de prosperidade. Perceba se você se vinga de alguém da sua família ou se você se vinga de você mesmo. E aí eu ouvindo aquela reprogramação mental, fazendo as minhas afirmações positivas e olhando para dentro em profundidade com a meditação, eu me vingo do meu pai. Gente, o nosso consciente é 5% do que a gente pode perceber ou entender. Os outros 95% é inconsciente. Então eu não tava me vingando conscientemente, atraindo falta de prosperidade pra mim. É óbvio que não. Mas era inconsciente e eu peguei essa dependência emocional. Porque eu comecei a estudar e estudei muito e eu percebi que nessa sensação de tipo assim, o meu pai foi embora, o meu pai não ligou pra mim, e aí
olha só como minha vida tá ruim porque você foi embora. Mas não era consciente, tá? Provavelmente você tá me ouvindo, eu não sei se você se reconhece como alguém que também faz isso, mas de certo que você, de algum modo aí você também faça, tá? Se de repente você teve pais disfuncionais, você pode se vingar ou do seu pai ou da sua mãe. E aí era como se eu não quisesse trazer orgulho pra ele inconscientemente, e era como se inconscientemente eu quisesse acusá-lo pela minha falta de prosperidade, porque ele nunca ajudou, porque isso, porque aquilo, enfim. Eu poderia ficar listando 1000 motivos aqui do porquê eu era uma vítima, mas isso inconsciente. Eu era uma vítima. Meu pai é o responsável por tudo de ruim que aconteceu comigo. E eu tinha um bom relacionamento com ele, tá, gente? A gente conversava, normal, a gente conversa, né? Eu tenho um bom relacionamento com ele. Mas ele foi esse cara na minha vida, principalmente quando eu era criança. Então, tudo o que a gente viveu quando a gente era criança, principalmente, isso vai ser de suma importância na nossa vida, pra gente poder, agora adulto, olhar pra nossa criança interior e olhar pra criança que ficou com alguma pendência. Se a gente não tratar essa criança interior ferida, a gente vai continuar com essas pendências, vai levando pro resto da vida e aí nunca consegue prosperar naquilo que você se propôs a prosperar. Então, eu comecei a observar, me vingava do meu pai e também comecei a observar que repetia o padrão da minha mãe, que era o padrão de que não atraía um homem bom. Ou seja, eu também não atraía homens bons. Então eu tive que fazer todas essas limpezas. Então tô dando um exemplão aqui pra você do que é um exemplo de dependência emocional, tá? Quem conhece constelação familiar e você se viu aí nesse caminho, eu indico pra você fortemente, procure alguém que faz constelação familiar pra você organizar essa família, estruturar, organizar. Só o fato de você organizar cada pessoa no lugar certo, você vai ver que as coisas já vão fluir. Quando eu peguei esses padrões dentro de mim, mas eu peguei vários, gente, eu peguei vários. Então, fiz várias curas de dependência emocional, isso 7 anos atrás. Eu comecei a organizar dentro da minha cabeça e fui fazendo as minhas próprias constelações. Eu sempre tive muita facilidade de fazer isso. Eu sempre tive boas intuições, então as coisas dentro da minha cabeça, assim, na minha imaginação, elas fluem de uma forma muito leve, muito serena. Então eu fui organizando ali e fui falando pro meu pai dentro da minha cabeça, tá? Tudo isso, gente, eu fiz intuitivamente. Eu nem conhecia constelação familiar naquela época. Por isso que eu tô falando pra você agora, tá? Se você conhece, faça. É muito mais fácil, eu garanto. Mas na minha cabeça eu lembro que eu falava assim pro meu pai, intuitivamente: pai, eu sei que você foi embora. Eu sei que você teve os seus motivos. Eu não te julgo, eu não te culpo, eu só te aceito. E eu quero te dizer que eu agora sou adulta. E eu, sendo adulta, eu hoje em dia aceito a prosperidade financeira da minha vida e eu paro de me vingar de você, querendo que você não tenha orgulho de mim. Eu paro de me vingar de você, colocando em você toda a culpa e toda a responsabilidade da minha falta de sucesso. Porque eu comecei a entender que quem estava atraindo aquela falta de sucesso era eu. Eu comecei a entender que eu era responsável por tudo que acontecia na minha vida. E se só eu era responsável, só eu poderia mudar. E eu fui fazendo essas curas de dependência emocional. Fiz algumas com a minha mãe, fui fazendo, fiz com a minha família. Eu lembro que eu imaginava toda a minha ancestralidade aqui atrás de mim, com a mão no meu ombro. Era muito bonito assim, porque realmente veio tudo muito intuitivo. E hoje eu conheço constelação familiar, eu realmente vejo que é mais ou menos assim mesmo que funciona, né? E eu imaginava toda a minha ancestralidade com a mão assim em cima do meu ombro, né? A família aqui da minha mãe, a família do meu pai. E acontecendo, assim, todo mundo me dava um apoio. Todo mundo com as mãos nos meus ombros e me dava um apoio. Pra eu poder seguir, pra eu poder ser feliz, pra eu poder prosperar financeiramente e pra eu poder prosperar no relacionamento. Porque eu também tenho uma família de mulheres que ninguém foi feliz em seus casamentos, né? As minhas avós todas, bisavós, todo mundo com bastante problema. Minha mãe separou e tal, enfim. E aí, tema pra um outro vídeo. Mas pra você compreender como que funciona essa questão da dependência emocional.
Então, de fato, isso acontece, tá? A gente se vinga ou a gente acaba sendo uma vítima. A gente quer ser uma vítima para os nossos pais ou para alguém, ou você pode ter alguma relação de dependência emocional com algum ex, enfim. Muitas coisas que podem estar prendendo a tua vida financeira, e eu posso te garantir que o pertencimento e a dependência emocional com alguém ali, algum parente, alguma coisa ali, sabe? Alguma situação, alguma coisa que alguém falou pra você, isso tá te prendendo nessa falta de prosperidade naquilo que você quer viver. Então eu comecei a tratar tudo isso e a minha vida financeira realmente decolou. Eu passei a ganhar muito melhor e parei de perder dinheiro. Então toda vez que eu chegava no meu teto, vocês lembram que eu contei lá no início do vídeo, né? Chegava no meu teto, acontecia alguma coisa e eu não conseguia guardar mais dinheiro. Eu sempre tinha que gastar dinheiro com alguma coisa. Ou o carro quebrava, ou eu ficava doente, ou chegava uma multa, enfim. E as coisas começaram a melhorar. E aí eu passei por todo o meu processo até a transição de carreira. Agora eu tô fazendo de novo mais um período da minha vida de mudanças, né? E eu precisei olhar de novo para a dependência emocional. Achei que estava livre e não estava. 7 anos depois, eu me pego de novo, tendo que olhar agora para a dependência emocional com a minha mãe e com o meu irmão. Olha que loucura. E aí é um assunto também para depois, né? Deixa eu resolver essa parada primeiro que eu tô resolvendo. Mas eu descobri muito mais coisas sobre mim e sobre a dependência emocional de novo. Então, uma conclusão que eu cheguei: não tem fim, tá? Você vai se purificando, mas todas as vezes que você começar um novo projeto na sua vida, onde você vai observar a realidade de uma forma diferente, porque eu fiz a transição de carreira para eu poder ganhar mais dinheiro, né? Porque como personal trainer eu tive um teto, cheguei nele. Eu ganhei o máximo de dinheiro que eu poderia ganhar ali, e eu não ia conseguir ganhar muito mais, porque eu precisava de mais tempo. Então eu entendi, vender hora não vai dar, então de fato eu vou precisar mudar as coisas para que eu possa empreender e para que eu possa escalar. E aí, aumentei o que eu estava observando. Aumentei a quantidade de dinheiro que eu passei a desejar, passei a querer ganhar. E realmente outras tretas vieram, certo? Lembra lá que eu te falei, né? Você observa, as catarses vêm para você olhar, poder olhar o que é que tá rolando, você olha e trata. Então eu observei de novo dependência emocional, mais uma vez. E comecei a tratar. E bem legal, porque você precisa entender uma coisa. O dinheiro, ele precisa ser algo na sua vida que te traga a sensação de conforto. Se de alguma forma você sente desconforto no dinheiro, o que você está observando é o desconforto no dinheiro. O que vai voltar para você vai ser mais desconforto com o dinheiro. Então você vai precisar pegar qual que é o teu desconforto com o dinheiro. Por quê? Você pode me ouvir, não sei se você já é da espiritualidade, da física quântica, tem bastante gente chegando novo no canal e algumas pessoas às vezes não conseguem compreender a complexidade do que eu tô explicando. Então, se você é novo no canal, você precisa entender, se você é novo na espiritualidade, na física quântica, você precisa entender que por mais que você ache que você quer dinheiro, que você quer uma vida que você ainda não tem, se você ainda não tem, é porque tem coisas que você precisa ainda limpar. Você ainda tem crenças, você ainda tem pensamentos que puxam para sua vida a vida que você tem hoje. Se você quer um carro, vamos supor que você quer um carro X, e esse carro ainda não veio para sua vida e nem a maneira de comprar um carro, porque esse carro vai vir para sua vida através ou de um sorteio, ou de trabalho, ou você vai receber um aumento, enfim, infinitas possibilidades. Se ainda as maneiras para você comprar este carro ainda não vieram para sua vida, você tem crenças limitantes com esse carro, com o dinheiro e com tudo que é relacionado ao novo projeto de vida que você está buscando. Então você precisa sentir conforto na riqueza, tá? Assim como se for saúde, assim como se for relacionamento. Você vai precisar sentir conforto nisso, tá? Para você poder realmente se acostumar com aquilo,
perceber que você merece, cortar as dependências emocionais. Então, sua vida tá aqui, sua galera tá aqui, sua família tá aqui. Aí você quer avançar. Você vai ter que cortar essas dependências emocionais, tá? Não é cortar relações, não é cortar fisicamente, mas é emocionalmente. E aí, quando a gente bater 1000 inscritos aqui, eu vou fazer uma live e eu vou falar principalmente sobre isso, sobre esses padrões emocionais, tá? E aí, de repente, você vai perceber que você vai fazendo suas curas e as coisas vão acontecendo, as coisas vão avançando e eu posso te garantir que dá certo, gente, porque eu já fiz isso na minha vida. Eu tô passando por mais um processo, né, no meu processo de individuação e eu vou fazendo as minhas curas e eu percebo que vai dando certo, vai dando certo. Eu vou aumentando minha permissão, eu vou aumentando o meu merecimento e as coisas realmente vão dando certo. E aí no meu último vídeo de inveja, eu falei pra vocês que eu ia trazer aqui uma pessoa que os meus mentorados perguntam muito, que é sobre a Elaine Ourives. Gente, quando a Elaine Ourives entrou na minha vida, eu nunca comprei nenhum curso dela, nada, né? Que eu não sou muito... Eu vou fazendo umas paradas, vai dando certo, né? Eu tenho facilidade de compreensão de algumas coisas. E quando a Elaine Ourives entrou na minha vida, eu estava realmente fazendo os meus processos para limpar as minhas crenças negativas com o dinheiro. Por conta disso, eu aceitei as explicações da Elaine Ourives e o jeito dela. Tá certo que 7 anos atrás ela não era essa potência, esse showgirl que ela é hoje, e nem esse show ostentação que ela é. Realmente as coisas com ela, assim, ganharam uma proporção muito grande. Mas eu posso te garantir que, assim, é o objetivo dela, né? Eu acho que quem tá há muito tempo na espiritualidade começa a enxergar outros caminhos que não a Elaine Ourives. Mas que ela é uma porta de entrada, ela é. Porque a pessoa não conhece espiritualidade. Nunca ouviu falar de física quântica na vida. Aí tá sem dinheiro. Aí ela vê a Elaine Ourives lá no Instagram dela falando que você pode conquistar milhões e milhões de reais se você limpar os seus padrões de comportamento, limpar suas crenças limitantes, enfim. E aí a pessoa fala, cara, perfeito, eu vou fazer o que essa mulher tá fazendo, né? Eu vou fazer o que essa mulher tá falando. Ou a pessoa pode comprar um curso dela, ou como eu, só fui pegando os gratuitos lá dela na internet e fui avançando. E realmente é uma porta de entrada. Então, assim, pra quem tá há muito tempo na espiritualidade, pode ser que ela não seja mais um caminho, mas pra quem tá começando, ela é um caminho. Tanto que pra mim foi um caminho há muitos anos atrás. E eu realmente aprendi tudo sobre cocriação da realidade com ela, gente, com ela. Eu lembro que eu já ouvi algumas coisas do professor Hélio Couto, mas era muito difícil pra mim as coisas que ele falava, parecia que ele tava falando em grego. E aí ela explicava de uma maneira que eu conseguia entender. E aí eu fui avançando. Gente, eu cocriei tantas coisas. Eu cocriei mudar de casa, eu cocriei mudar de carro, eu cocriei bater um teto de salário, eu cocriei viajar sem ficar com dívida, sabe? Com tudo pago, com dinheiro pra gastar. Quando eu voltasse com as minhas contas pagas, eu cocriei tudo isso e eu fui conseguindo. Fui pro Chile, eu me lembro. Foi bem legal, assim. Eu gosto muito de viajar, né? Então, pra mim isso tudo foi muito importante. E o mais importante, né? Eu cocriei o meu relacionamento, que é o marido que eu tenho hoje, que é incrível, gente. Que assim, foi muito, muito de Deus e uma cocriação muito assertiva, muito certa, porque eu escrevi uma carta com todas as coisas que eu queria num homem, tudo que eu desejava e ele veio. E aí é isso, né? Cocriação da realidade. É quando você não tem apego. Você não tem apego ao seu desejo. Você observa, é isso que você quer. Então, eu escrevi uma carta, eu tô observando as possibilidades ali do que eu quero. E aí, sem apego, tipo, tá pra Deus. Então, a gente volta lá no começo, né? A avareza e o problema realmente com o dinheiro, ele vem quando o dinheiro é algo que é mais importante da nossa vida. Então, o dinheiro é mais importante do que o amor, o dinheiro é mais importante do que a saúde, como um dia foi pra mim, né? Porque eu comecei a trabalhar igual maluca e eu descobri realmente que eu não tava dando valor à minha saúde, descobri que eu não tava dando valor à minha família, porque eu não tava vendo a minha família. Meu marido, a gente não se via, a gente nem se trombava aqui em casa de tanto que os dois estavam trabalhando. E eu tive um burnout.
Então eu tive que chegar no extremo para eu descobrir. O dinheiro não é o mais importante, mas ele é de extrema importância, tá? Porque o dinheiro é liberdade. O dinheiro é de fato algo que vai te levar para um outro nível, né? E se você não pensa em ter grandes coisas e carrões, mansões, tá tudo bem. Mas o dinheiro é aquele convênio que você paga pra tua mãe. O dinheiro, ele é aquele jantar legal que você consegue fazer com alguém que você gosta, né? Então, acho que você pode, no começo, ir tirando suas crenças de escassez e tirando essas crenças negativas com o dinheiro, assim, dessa forma, tá? Porque se você é uma pessoa que olha, por exemplo, para grandes coisas, para Elaine Orives, se você olha para essas coisas que são mais, né, tem uma magnitude e, de certa forma, você desgosta, ou de certa forma você acha aquilo ruim ou demais e tal, posso te garantir que você tem alguma crença. Porque é um espelho seu, né? É um espelho. O outro é um espelho. Eu olho pro outro e não gosto. Se eu olho pro outro e não gosto, se eu olho pro outro e julgo, o que tem em mim que é parecido com ela? Será que tem em mim o mesmo que o dela, que de repente é essa ostentação? Então eu queria ter pra ostentar? Ou será que ela é um espelho oposto e polarizado de mim? Será que ela tem, eu olho e pego o que eu não tenho? O que tem nela é o que falta em mim. O que tem nela é o que sobra em mim. É sempre assim. Você vai observar o outro como uma polaridade ou como igualzinho você. Então, eu espero que esse vídeo tenha te clareado algumas coisas aí sobre o dinheiro, sobre o excesso dele, o excesso de amor e de apego a ele, ou sobre a falta dele, porque os dois lados vai ser um problema. Você precisa tentar ficar equilibrado aqui, ó. Compreender que o dinheiro é uma ferramenta maravilhosa para você conseguir expandir e melhorar a sua vida. Você vai ver no último vídeo que eu fiz sobre preguiça que, de fato, nós precisamos cuidar. Segundo a pirâmide de Maslow, nós precisamos cuidar primeiro da fome, depois a gente vai cuidar de relacionamento, depois a gente vai cuidar de poder, para depois a gente conseguir subir para os próximos degraus, onde lá tá realmente o autoconhecimento, a espiritualidade. Ninguém vai conseguir cuidar 100% de si, ter coragem de autoobservação e ter possibilidade de autoobservação se estiver pensando realmente no que vai dar de comer para as crianças. Então, o dinheiro é importante, é uma ferramenta de liberdade e que se a gente polarizar para uma suma importância, perdeu o time do negócio, tá bom? Então, com 1000 inscritos a gente faz a nossa primeira live, vou responder perguntas aqui, vocês entram ao vivo comigo pra gente conversar principalmente sobre dependência emocional, tá? Nos relacionamentos, no dinheiro, enfim. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir. E comenta, porque o YouTube entende que o vídeo é relevante se você comenta no vídeo e manda o vídeo para mais pessoas, tá? E não esquece que também tá aberta a primeira mentoria do Saudavelmente. Eu vou deixar o WhatsApp do Saudavelmente aqui. Se você quiser alguma ajuda para você ver onde você tá resistindo, quais são as suas dependências emocionais, que você não enxerga, quais são os seus problemas, se quiser uma mãozinha aí, um empurrãozinho, vou deixar o WhatsApp para você poder entrar em contato comigo, que eu te ajudo, tá? Primeira mentoria do Saudavelmente.